Você quer um iPhone compacto que caiba no bolso, mas que não pese na mão, mas não quer pagar um preço absurdo aí dos modelos mais novos. Então alguém te fala do iPhone 14 usado por um preço bacana aí nesse mercado de usados, né? Mas aí vem a pergunta, esse aqui não é igual ao 13? E eu já respondo, não. E é exatamente esse o preconceito que custa caro e que passa batido por esse iPhone. Então fica aqui porque no final do vídeo você vai entender por que esse celular ainda pode ser uma das compras mais interessantes aí no mercado de usados. E se eu encontrar link desse modelo, eu vou deixar aqui em produtos recomendados. Então depois dá uma conferida lá. O iPhone 14 chegou lá em 2022 e foi ignorado sim por muita gente. E eu até entendo o motivo. Por fora, ele é quase idêntico ao modelo anterior, né? O 13 base. Mesmo entalhe, mesmo formato quadrado, o mesmo tamanho praticamente, a Apple não mudou o design e a grande maioria das pessoas destruiu esse iPhone por isso. Mas o que a maioria esqueceu de contar é o que está lá dentro. Esse telefone roda o mesmo processador, né? O mesmo chip dos modelos Pro, ou seja, o A15 Bionic, porém com 6 GB de memória RAM. A título de curiosidade, o iPhone 13 base traz o processador A15 Bionic, porém apenas 4 GB de RAM. Então sim, fora parece igual, mas por dentro é outra história. Imagina aí que você está no site de usados comparando preços. De um lado, um iPhone 15 base por quase 3.500 ou mais, e do outro lado, um iPhone 14 conservado, porém mais barato. A diferença visual, quase nenhuma. A diferença de desempenho, menor ainda. E aí que vai começar o dilema. E aí você se pergunta, será que vale a pena mesmo? Será que ele vai durar? Será que o iOS ainda suporta bem? E é exatamente isso que a gente vai desbravar, tá? Um ponto de cada vez. Imagina aí pegando esse aparelho na mão. Primeiro impacto, a estrutura em alumínio com vidro Ceramic Shield, tanto na frente quanto na parte de trás. Isso dá uma sensação que vai além do preço que você pagou por ele. Não é leveza de um plástico barato, é firmeza de um produto que assim a gente vê que é feito para durar, mas obviamente sendo cuidado, né? E usando com a capinha também, que isso ajuda bastante. E a tela uma Super Retina XDR de 6.1 polegadas OLED, entrega ali 460 nits de brilho e pode chegar a um pico de 1.200 nits no HDR. Então na prática, você ali no sol forte, por exemplo, enxerga tudo tranquilamente. Abre uma foto, as cores estão ali, saturadas do jeito certo, sem exagerar. E a tela não é de 120 Hz como nos modelos Pro. Mas para quem vem de um iPhone anterior, né, da linha base, a diferença de qualidade ali é imediata e visível logo nos primeiros minutos e talvez não sinta falta dos 120 Hz. E por falar em experiência, o iPhone 14 roda a versão mais recente do iOS, que chegou com mudanças visuais que parecem que o sistema assim foi redesenhado do zero. A interface está bacana, com elementos que se adaptam melhor ao tamanho de tela, né, que no caso desse é bem compacto. A personalização também evoluiu de verdade, você controla widgets, a tela de bloqueio de um jeito que assim antes era exclusivo, né, de smartphones Androids, por exemplo. Atalhos e automações também estão bem intuitivas e dá para montar assim qualquer rotina de trabalho utilizando o aplicativo de atalhos. E agora entra um ponto que surpreende quem nunca usou o iPhone ou que desistiu de um modelo mais antigo aí por lentidão. Você abre um jogo considerado pesado e o aparelho entrega ali a 60 quadros por segundo, sem aquecimento excessivo, sem engasgar no meio de uma partida. Não estou dizendo que vai ter um desempenho igual um iPhone 17 Pro ou Pro Max, mas os jogos do dia a dia, o A15 Bionic ainda se comporta com alto desempenho. No uso cotidiano, aplicativos de música rodam tranquilo. Abas no Safari, câmera aberta, mensagem chegando, ele não pisca, não congela, não te deixa esperando a próxima tarefa. A fluidez do iOS ajuda muito também. O sistema foi otimizado exatamente para esse hardware. E para quem usa muito o aparelho aí no trabalho também, né, editar documentos, exportar PDFs, fazer uma videochamadas e usar o aplicativo de notas, tudo vai fluir tranquilamente. E partindo para a bateria do iPhone 14 no uso real, um dia inteiro de tela ligada, boa parte do tempo é tranquilamente possível. Lógico, dependendo do seu tipo de uso e aplicativos que você usa. Mas aqui vai um aviso importante para você que está olhando esse smartphone no mercado de usados. Antes de fechar qualquer negócio, verifique a saúde de bateria. E se estiver acima de 85%, ela está de boa. Agora, entre 80% e 85%, a autonomia já tende a cair de forma perceptível. Já abaixo de 80% de saúde de bateria, o aparelho vai decair bastante ao longo do dia. E a troca da bateria também vai resolver isso por um custo bem mais baixo do que a diferença de preço entre outros modelos. Então esse é o único ponto que você precisa checar
antes da compra, porque todo o resto você consegue ver, testar, né? Mas a saúde de bateria é um fator invisível que pode mudar sim a sua decisão. E tem um conjunto de recursos também que passa despercebido e que não é mencionado quando se fala do iPhone 14 e que sim faz a diferença. Ou seja, NFC nativo, você aponta para um leitor de cartão e paga, sem aplicativo extra, sem configuração complicada. Tem o MagSafe também, é só encostar no carregador magnético na traseira e ele fixa sozinho, ali no lugar certo. Nada de ficar ajustando cabo ou bateria, porque o encaixe saiu sem querer. E ele também traz o 5G. Então em cidades, né, que tem disponibilidade dessa cobertura, a diferença de velocidade também é real, especialmente ali em chamadas de vídeo e downloads. Então são 3 recursos que parecem simples, mas que no cotidiano você sente falta quando não tem. E aí partimos para as câmeras, e a principal é de 12 megapixels, abertura f1.5, um sensor maior. E durante o dia você aponta para qualquer lugar e o resultado aparece com nitidez e cores bem equilibradas. O sensor principal é maior do que as gerações anteriores. Isso significa que ele capta mais luz antes mesmo do pós-processamento. E resumindo, o resultado sim é muito bom. E chegamos na Ultra Wide, que também é de 12 megapixels, porém aqui a abertura é f2.4, ou seja, um pouquinho mais escura. E essa lente entra em cena quando você quer registrar um ambiente inteiro, uma sala, uma paisagem, um grupo de pessoas sem ter espaço para fazer um recuo. A distorção nas bordas também é mínima e a transição entre as câmeras é bem suave. E a câmera frontal também é de 12 megapixels f1.9 com foco automático. E ele traz um modo noturno que entra automático também. À noite você entra num ambiente com iluminação baixa, por exemplo, levanta o celular, faz a foto e a câmera processa a cena em 2 ou 3 segundos. E o resultado não é aquela foto granulada que talvez você esperava. É uma condição bem próxima do que os olhos viram na hora. Às vezes pode ser até um pouquinho mais claro, mas tudo bem equilibrado. Isso é o sensor maior trabalhando com o processamento do A15 Bionic. E ele faz vídeos em 4K 60 frames por segundo e tem o modo cinema também. Então você grava, define o sujeito e o iPhone faz a transição de foco de forma cinematográfica. E esse efeito também dá para fazer depois na pós-produção ali direto no iPhone. Então, para criadores de conteúdos ou para divulgar sua marca ou seu produto na rede social, eu vejo que o iPhone 14 ainda entrega para a grande maioria das pessoas. Mas existe também alguns pontos de atenção. O primeiro é que a entrada é Lightning. Enquanto tudo que é dispositivo está migrando ou já migrou para USB tipo C, o iPhone 14 ainda usa o cabo de sempre. Se você tem um ecossistema montado em casa, não vai sentir falta. Mas se todo o seu setup é USB tipo C, vai precisar ter um cabo extra. Outro ponto é a falta da ilha dinâmica. O recorte frontal do iPhone 14 ainda é o modelo tradicional, né? Aquele notch em pílula que foi introduzido lá no iPhone 10. Então a ilha dinâmica que transforma esse espaço em notificações interativas ficou de fora nessa linha base. Não atrapalha o uso, mas é visualmente menos elegante do que os modelos mais novos. E como disse lá em cima também na parte de tela, ele não tem uma tela de 120 Hz. E talvez isso seja um ponto de atenção para você também. Eu vejo que nenhum desses pontos compromete a experiência central de uso nesse aparelho, mas você merece saber sim antes de decidir. E o iPhone 14 é um tipo de celular que vai continuar sendo ignorado ali no topo dos rankings. E é exatamente por isso que ele aparece mais barato do que deveria no mercado de usados. Tem um processador potente, uma tela boa, câmera evoluída, sistema atualizado, corpo compacto. Não é o melhor iPhone que existe, mas pode ser o melhor iPhone que faz sentido para você agora. E a pergunta certa não é se esse é o modelo mais novo. A pergunta certa é: esse resolve o que eu preciso? E na maioria das situações, a resposta é sim. Mas comente aqui em qual iPhone você está de olho, que assim que eu ver, eu vou responder. E eu te vejo no próximo vídeo.